Não adianta o cliente final ou o departamento querer algo bem feito e ter ROI se ele também não sabe passar o nível de informação. Algumas empresas já, eu vejo isso no mercado, estão fazendo isso, de trazer pessoas de agência. É porque são as pessoas que lidam com aquilo no dia a dia. Então, nada melhor para falar de prazo ou de agência, trazer alguém que realmente entenda do processo do outro lado da moeda. Então, o prazo, para mim, é o pilar assim, essencial para se determinar uma concorrência eficaz, vamos dizer. Né? E ter realmente o retorno financeiro condizer com o tamanho, ou enfim, com o ROI do projeto em si. Né? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Over the Cast. Por aqui nós vamos trazer líderes e gestores de empresas que estão mudando a realidade do mundo dos negócios para conversarmos sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo, conversar sobre o futuro. Eu sou o Daniel Arcoverde, eu sou cofundador da NetShowMe, empresa brasileira referência em tecnologia de streaming e realizadora desse podcast. A plataforma NetShowMe permite que as empresas implementem e gerenciem estratégias de conteúdo para engajar suas audiências com uma plataforma de streaming própria e personalizada, além de fornecer toda a tecnologia e operação para transmissões ao vivo profissionais. Para saber mais, acesse aí netshow.me. O tema de hoje é hacks para criar projetos de concorrência entre agências. E a gente já está fazendo aí alguns episódios, um papo sobre esse assunto, né? Falando de vários hacks aí para as agências e produtoras que assistem a gente. E na última vez, em alguns dos episódios passados, eu comentei de algumas métricas, algumas pesquisas, e eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui, né? Segundo a Abracon, estou com alguns dados aqui na mão, que é a Associação Brasileira das Agências de Comunicação, dados de 2021, olha que curioso, 70% das concorrências, né, o prazo não foi cumprido. Em 78% das concorrências, o briefing não indicava verba de referência. Em 53% dos casos, né, os briefings não foram realizados em sessões individuais, o que não permite com que todas as agências tenham o mesmo nível de acesso à informação. Em 79% das agências, elas acreditam que não existe transparência no processo de concorrência. 60% dos casos não foram divulgados critérios de avaliação técnica da escolha. E 58% das concorrências pesquisadas, as agências disseram não haver feedback sobre o processo. Então, esse papo que a gente tem aqui é exatamente para ajudar as agências e os clientes a melhorarem esse processo. Então, a gente está nessa sequência aqui de podcast exatamente para ajudar com esses hacks. Então, hoje, temos a presença aqui do nosso convidado, Pedro Biondi, sócio da agência Live Idea, para a gente falar desses hacks para criar projetos de concorrência entre agências. Então, além do Pedro, a gente está aqui também com o Vitor Novaes, que é especialista aqui na NetShowMe em projetos com agências e produtoras. Então, muito obrigado pela presença, estou super feliz aqui em estar com você. Obrigado. Valeu, Novaes, também. E, Pedro, quem que é o Pedro e o que é a Live Idea? Cara, explicando no contexto geral, assim, breve, do que a Live faz, né? A Live Idea, ela é uma agência BPO do grupo NC Pharma. Então, o grupo NC, para quem não conhece, é composto por diversas farmacêuticas, MS, USK, Allegram, enfim, Germed. E nós fazemos lá dentro um processo de briefing, de cocriação com o cliente. Então, a gente organiza desde o processo de briefing, planejamento estratégico, planilha orçamentária e equalização de budget, para repassar para as agências em bid e em concorrência. Fora isso, a gente também tem o braço fora do grupo. Puta, eu posso falar isso ou não posso? Pode. Desculpa. Fora isso, a gente tem o braço também dentro da Live Idea de execução 360 dos projetos, falando em live marketing, tirando a parte de ATL. Então, resumidamente, esse é o nosso papel. Nós entramos para resolver um pouco o fluxo, realmente, a calendarização de projetos e fazer a concorrência ser mais viável, eficaz e eficiente, tanto para o cliente quanto para as agências que irão receber realmente esse projeto. Mas quem que é o Pedro também? Porque você está nessa indústria há muito tempo, né? Tem bastante experiência aí já. Tenho bastante experiência no mercado, até estava brincando aqui no making off, que eu só sei fazer isso da minha vida. Cara, eu comecei até um menor de idade, assim, vamos dizer, numa agência grande do mercado, a Bullet. Comecei e fiquei uns 5, 6 anos com eles ali. Até agradeço o Fernando Figueiredo, que me deu essa oportunidade, me introduziu no mercado.
Dali passei em diversas outras agências, né? E peguei uma boa expertise ali com ótimos mentores realmente durante toda a minha vida. Tive essa boa oportunidade em uma in-house da Hyundai Motor Brasil. Nessa in-house eu comecei a perceber que a agência ela não é só uma executora de projetos. Ela é realmente uma extensão, é o braço direito e esquerdo, seja do departamento de marketing, de PR, endomarketing, enfim, qualquer que seja o segmento da empresa ou o departamento, você tem que co-criar junto. Então ali eu percebi que era muito mais viável a gente começar do início, como eu brincava lá na Hyundai, de construir o chassi do carro para depois a gente pensar como que vai ser a carenagem, que é o layout, o custo final e a produção em si. Então, desses meus 16 anos de mercado, eu aprendi muito também em relação à parte de concorrências, né? Então, eu estava conversando com o Victor anteriormente, que eu consegui aprender, vamos assim dizer, a vida é um eterno aprendizado diário, mas eu consegui entender os dois lados da moeda. Então, eu tive essa visão de cliente, na qual a in-house da Hyundai, eu fazia junto com outros gestores o gerenciamento dos bids para outras agências executarem, e ao mesmo tempo sempre fui produção, sempre fui atendimento, sempre estive na pele das agências também. Então ali eu comecei a ver e falar, tem fit aqui, sabe? Não precisa ser o relacionamento cliente e agência, fornecedor e agência. Quando você vê o lance do relacionamento, ele está muito ligado ao atendimento da empresa, às vezes. E não ao perfil da agência. Tanto que tem clientes que saem da agência quando o atendimento sai. Ele vai atrás da pessoa. E aí, nesse insight, que a gente começou a falar, então, vamos fazer que a cultura da agência prenda o cliente e não o profissional que está lá. Lógico, o profissional é quem faz a agência. Mas se a gente trabalhar bem essa cultura interna, dá jogo e tem dado certo até o momento. Pedro, quando eu estava conversando ontem com o Dani sobre o papo que a gente teria hoje, eu falei que talvez fosse o papo mais interessante sobre como aprender com essa relação, né? Exato. Porque são os dois lados da mesa se juntando numa mesma empresa, numa mesma pessoa, né? Eu acho que do papo de hoje a minha expectativa é que a gente tire muitas ideias, mas principalmente de como devem ser as melhores atitudes do cliente na hora de como criar esse processo de concorrência, como passar o briefing, como organizar os seus projetos, enfim, para que ele, no final das contas, a partir dessas ações, chegue na melhor agência para atender esses projetos, né? Enfim, vamos lá, vamos começar. Eu tô aqui novamente, quem vem acompanhando sabe que eu tenho como minha colinha aqui do lado. E eu queria, Pedro, até a gente estava conversando um pouquinho antes, entender a fundo como que é esse trabalho rotineiro da Live Idea com o Grupo NC nesse caso, para auxiliar eles, principalmente nessa dificuldade de criar briefings, de criar projetos, tirar os projetos do papel. Então, assim, sempre funcionou mesmo antes da existência da live, né? Eu até estava brincando que o nosso lema lá não é porque sempre foi feito assim que pode ser o certo ou tem que continuar sendo assim. Então, a nossa entrada foi meio que uma disruptivo ali mesmo dentro do grupo para equalizar esse processo, principalmente do briefing realmente para concorrência de agência. Então, qual que é o nosso processo diário, vamos assim dizer? Primeiro, antes mesmo da gente ter um histórico, a gente entende que a maioria das empresas, assim como o grupo ou qualquer outra empresa, existe um calendário de eventos. Tá? Esse calendário, às vezes, depende muito do departamento, às vezes ele já é bem programado, mas na maioria das vezes não é culpa nem da empresa e nem do departamento, da área de marketing. É uma correria tão insana no nosso mercado, meio corporativo, que às vezes deixam tudo para a última hora, como é da nossa cultura brasileira. E no mês de novembro, que seria o fechamento, vamos assim dizer, do ano, o pessoal do marketing tem que pegar e fazer uma reserva de budget. E aí ele pega um calendário X, baseado no histórico do que ele usou no último ano, fala, eu acho que eu vou gastar X aqui e segue a vida. E depois esse calendário, ele meio que era esquecido. E aí ficava sempre para cima da hora.
Era sempre quando batia nas costas a Começou, água. vai surgindo coisa, vai mudando a estratégia e Exatamente, muda totalmente alguns a qualidade. acontecem, outros não, mas existem aqueles que você sabe que você vai participar. Então foi aí o gancho que a gente falou, vamos criar um processo de calendarização. Vamos montar um flow. A empresa é baseada, o meio corporativo, em SLAs, em processos. Então nós, como BPO, fazemos parte de um processo. Qual é o nosso processo, respondendo a sua pergunta? Nós temos um profissional da live, que vai de 1 a 2 vezes na semana, depende muito da frequência também do grupo, de agendas, e ele vai fica lá, numa mesinha, todo mundo sabe que ele está lá, e ele não é o cara que vai resolver o mundo, que o Vitor vai chegar e perguntar do seu job em específico, não é isso. Ele está lá para cuidar da calendarização do grupo inteiro de todas as empresas. Ele vai, chega em você e fala, o que você tem para daqui a 3 meses? Ele não quer saber se você já tem um projeto fechado, se você já tem a ideia do que vai ser o KV. Não, é o chassi. É data, você sabe que vai existir, você sabe que você vai participar daquele congresso, por exemplo, ou de uma convenção que você vai ter interna. Então, a pessoa, no fundo, ela sabe. Ela só não quer passar por uma questão cultural mesmo, do ser humano, de querer passar as coisas mais redondinhas para frente. Só que esses redondinhas são os prazos. Porque você só vai ter redondinho mesmo 2 semanas antes do evento, entendeu? O negócio se desenrola, evento, a palavra é eventualidade, né? O negócio é dinâmico, é vivo, a gente brinca que a planilha é viva, mesmo depois de aprovada. Então esse foi o nosso desafio, de pegar e montar esse calendário. Hoje, por exemplo, falando em números, né? No ano passado a gente teve 372 projetos, então a gente cuida realmente de 100% dos projetos, mas não executamos 100%. Então, como eu mencionei anteriormente, desses 372, a gente faz cerca de 10%, que são eventos estratégicos para o grupo, ou até mesmo os emergenciais, que não dá nem tempo de abrir uma concorrência, que acontece. Existem os briefings da meia-noite. Então, essa foi a ideia da calendarização, da gente entender, e quando você tem um calendário, o que você consegue conversar com as agências parceiras? São 3 agências homologadas no grupo. Você olhando o calendário, você entende que no mês de maio é um mês de muitos congressos. O mês de fevereiro é um mês de muitas convenções que vão falar das métricas do ano. O final do ano é o mês que fala do que aconteceu e o que vai acontecer no que vem. Então, existe essa sazonalidade. Então, a agência, nós e as agências que vão executar entenderem essa sazonalidade, elas já podem se preparar com antecedência. Então, ele sabe que naquele mês, 3 meses antes, 2 meses antes, vai entrar X briefings mais ou menos para ele, para concorrência. Então ele consegue equalizar até mesmo com outros clientes deles que não têm essa política, porque, enfim, não é todo mundo que consegue ter essa organização. Então a gente faz isso pensando nas agências e pensando no cliente, porque você montando esse fluxo, tudo se resolve, entendeu? Basicamente só isso. para o pessoal entender que está assistindo, ouvindo a gente aqui, quando você fala que tem o grupo, tem vocês, tem mais agências, em que parte vocês estão? Vocês gerenciam diretamente todas as agências no guarda-chuva e fazem interface com o grupo? Ou vocês são mais uma das agências no portfólio? Não, na verdade a gente gerencia mais a parte junto com o cliente. Tá? Vocês trabalham de mão dadas com o cliente? A gente trabalha de mão dada. Como eu falei, o profissional de marketing, enfim, às vezes não tem o know-how e nem deve ter em eventos. Assim como eu não posso opinar no mercado dele, às vezes, de digital, enfim. Perfeito. Então, as pessoas estão indo atrás das agências porque estão procurando especialistas, né? E deve-se ouvir mais as agências. Uma palavra muito usada hoje é a cocriação, né? A gente faz isso há diversos anos. Mas, enfim, o grupo, nós andamos lado a lado com o grupo realmente para a equalização de briefing. Então, a gente monta o briefing, a gente monta a planilha, monta o planejamento, a gente monta o briefing que toda agência queria receber. Perfeito. Fica muito mais fácil para distribuir depois. Exatamente. Não adianta o cliente final ou o departamento querer algo bem feito e ter ROI se ele também não sabe passar o nível de informação. E passa tudo picado, tudo em cima da hora, para uma agência passa de um jeito, para outra passa de outro. Às vezes nem passa. Entendeu? Às vezes é um e-mail com um briefing num Word X. Então, nós tomamos esse cuidado. Então, os nossos gestores de projetos montam... O que eu chamo de briefing, ele já não é um Word. É realmente a planilha
e uma apresentação do que vai ser ou pode ser o evento. Até um certo ponto, também para não poder limitar o processo criativo das agências. Perfeito. Então, se eu falo de um brinde, eu não vou falar qual é. Eu vou falar que é aquilo e mais ou menos uma equalização de budget para aquele item. Eu vou falar de técnica, eu falo mais ou menos, eu não sei o espaço que vai ser proposto. Então, também não posso ditar regras. Mas a gente equaliza, a gente sabe que para aquele perfil de evento, para aquela quantidade, tem que ser um palco de 8 metros por 3, tal, X de altura. No contexto. A gente dá todo o contexto, realmente, e vira quase com um processo de licitação. Não é porque ainda tem a parte criativa das agências. E aí vai realmente do budget. Eu queria puxar aqui, porque eu acho que tá vindo uma chuva de informações, e eu acho que a gente já citou 2 hacks muito importantes aqui, que são dicas para empresas, principalmente para como organizar esses processos de concorrência. O primeiro deles, quando a gente estava falando sobre a área de marketing, a gente citou sobre um perfil, que é, neste caso, uma pessoa que entende de eventos, mas assim, de projetos em geral. Acho que é um perfil de pessoa que vai guiar o passo a passo do projeto, vai montar o briefing, vai se relacionar com as agências. Nas agências a gente já tem esse perfil, que é o GP, o gestor de projetos, Sim. Mas acho que na enorme maioria, pelo menos dos meus clientes, eu poderia chutar facilmente o número de 80% a 90%, eu não tenho uma pessoa responsável exclusivamente para fazer a gestão de projetos. Essa pessoa acaba sendo a mesma pessoa que está cuidando de análises de mídia, de performance, de ROI e etc., né? De criação de artes. E o que acaba acontecendo? A gente não tem um briefing ideal, como você estava falando, e isso acaba prejudicando o processo de concorrência. Então, assim, um hack é ter uma pessoa para exclusivamente fazer isso, ou, como o Grupo NC fez com a Live Idea, ter uma empresa que vai ser responsável por você fazer essa gestão no grupo. Então, assim, vai facilitar muito os briefings, né? E aí, a segunda hack que a gente conversou aqui foi mais sobre a gente ter o controle sobre prazos, né? A organização em si que você trouxe, cara, eu sei que eu vou ter um projeto daqui a 3 meses. Sim. Não interessa se exatamente qual vai ser o palestrante, não interessa se vai ser exatamente naquele local XYZ, se eu vou ter o convidado João ou o convidado Joaquim, mas assim, eu sei que vai existir esse projeto, eu sei pelo menos uma proximidade de datas, vamos começar a pensar nesse projeto? Então, Exatamente. essa previsão também foi um hack muito legal que a gente conseguiu trazer aqui. Falando até, complementando do primeiro hack, algumas empresas eu vejo isso no mercado, estão fazendo isso, de trazer para o time de marketing, o departamento, enfim, que seja necessário ter essa demanda mais alta, um fluxo mais alto de eventos, de trazer pessoas de agência. Geralmente são diretores de produção, diretores de atendimento, exatamente já utilizando esse hack, porque são as pessoas que lidam com aquilo no dia a dia. Então, nada melhor para falar de prazo ou de agência, trazer alguém que realmente entenda do processo do outro lado da moeda. Mas não é sempre que realmente... É a minoria, vamos assim dizer. Exato. E assim, as empresas que estão ouvindo a gente falando assim, pô, mas um hack é eu contratar mais uma pessoa, ou contratar uma agência para fazer essa gestão, então eu vou gastar mais dinheiro com isso. Acho que nos bastidores, novamente, a gente estava conversando sobre esse assunto, e você me contou o quanto, na verdade, a Live Idea auxilia na contenção de gastos, né? Diminuição de custos. Acho que citar alguns exemplos desse benefício para o cliente, o quanto ele está deixando de gastar dinheiro que era gasto anteriormente de maneira ineficaz com esse processo, pode ser muito legal para trazer o pessoal explicando esse benefício. Um exemplo que mais acontece, vamos dizer, acho, o mais frequente, é realmente a falta de prazo de que muitos clientes, né, entregam para as agências no prazo de concorrência. O prazo que se dá, às vezes, nem é o prazo necessário, que é o que eu estava comentando nos bastidores, que muitos querem antecipar o próprio lado da empresa, seja para apresentação interna, e depois senta no projeto. Só que o prazo que se dá para as agências é 1 semana. Às vezes nem 1 semana.
Tem uns que dão 10 dias, que são legais, que 10 dias já parece que é um prazo bom para nós, né? Mas tem aqueles que dão 3, 4 dias. Nisso, o que acontece? Ninguém consegue fazer mágica. Um projeto, dependendo do tamanho dele, a gente tem de 10, 20, 30 tipos de fornecedores diferentes. E as agências têm que fazer também processos que alguns clientes exigem, bid interno entre fornecedores. Então eu preciso de 3 orçamentos de cenografia, 3 orçamentos de técnica, 3 orçamentos de brinde, 3. A gente estava falando de 20 fornecedores, 60 fornecedores. É humanamente impossível. Você pode alocar um time inteiro, mas você também depende de terceiros para te responder. Então, o que acontece? Aonde existe a perda do dinheiro? A agência não consegue orçar, não consegue negociar, estima. Bota para cima o preço para poder... Ninguém vai querer sair perdendo. Exato. Chuta para cima. Na hora que chuta para cima, do lado da agência, beleza, se aprovar, é um risco. Se sair mais barato... Aumenta a margem, beleza, tá ótimo. Se não, é sempre o risco. Pro lado do cliente, ele vai estar sempre pagando o chute para cima. Ele nunca vai conseguir realmente equalizar o budget necessário para fazer aquele projeto e ter esse KPI. Então, o prazo, para mim, é o pilar assim, essencial para se determinar uma concorrência eficaz, vamos dizer. Né? E ter realmente o retorno financeiro condizer com o tamanho, ou enfim, com o ROI do projeto em si. Né? A organização dessa estratégia faz o cliente economizar dinheiro. Basicamente isso também, né? Na vida, né? Tudo que gera ineficiência de comunicação, que gera aumento de risco, risco é totalmente correlacionado com o preço, né? Exatamente. Então, o risco alto você cobra mais caro porque... E você tem no prazo realmente para negociar com os fornecedores parceiros, entendeu? Sim. O próprio fornecedor... é uma cadeia. O fornecedor ele não vai ter prazo de orçar, porque se o cliente deu uma semana para a agência orçar, a agência ela tem que fazer o processo do briefing interno, o brainstorm, a parte da pré-produção, de orçar realmente, a parte do planejamento estratégico, porque ela ainda precisa pegar tudo aquilo e fazer uma apresentação vendável, bonita, com 3D, a parte de criação com layouts, enfim... Então, existe uma cadeia no qual a agência também não vai dar o mesmo prazo para o fornecedor. Ela já vai dar um prazo menor. Uhum. Então, vira uma cadeia que e aquele fornecedor, às vezes, terceiriza também o pedreiro. Enfim, vira uma cadeia, efeito chicote, que todo mundo vai estimando para cima. Sim. E aí, na hora que chega no preço final, tá superestimado. Tá inflacionado. E não é culpa de ninguém, entendeu? É culpa do prazo. Se for para colocar algum tipo de culpa nisso, organização. É a organização. E muitas vezes a empresa recebe o projeto e demora meses para retornar e muda o projeto e o negócio não anda, né? Quando retorna, porque isso também são tópicos que a gente acho que vai falar mais para frente, né? E essa parte da organização também, a gente estava falando que quando a gente tem uma pessoa olhando totalmente para esses projetos, acaba que esse foco faz a gente pensar, será que isso aqui é mesmo necessário? Para que objetivo? Qual é o objetivo desse evento? E a gente acaba realmente cortando alguns eventos sem necessidade. A gente está citando eventos hoje, até porque a Live Idea é especialista em live marketing, né, em eventos. Mas assim, a gente pode falar de vídeos, etc. Sim. Quase todos os projetos entram nessa questão. Mas assim, a gente acaba... Quando a gente olha para isso, a gente fala, opa... Peraí, por que eu tô fazendo isso? A gente sai de um fluxo natural, da rotina, das pessoas que não estão prestando atenção naquilo realmente, que acabam fazendo. E não é por mal e nem falta de competência. É simplesmente que não é o foco da pessoa cuidar da rotina de eventos. Cara, muito bacana esse papo. Acho que a gente trouxe muito da organização das agências. E agora eu queria entrar num processo com você. Afinal, a gente está... falando sobre concorrências aqui, e quando a gente entra nesse assunto de concorrências, a gente começa pelo briefing, né? E a gente já teve alguns papos, o papo com a Tati Faria, que o Dani não estava aqui, quem estava apresentando era o Rafa. Foi um papo muito legal, quem não assistiu, assista, quem não ouviu, ouça. E a gente falou muito sobre o olhar da agência, de receber esse briefing, etc. E ela falou muitas das coisas que não podem faltar nesse briefing no olhar da agência. E para o olhar do cliente? O que não pode faltar nesse briefing? Como você vai executar esse briefing para que você entenda que as agências que estão participando dessa concorrência tenham tudo
o necessário para que elas possam fazer a melhor apresentação possível. Bom, da parte, assim, falando do corporativo, né, como cliente, existem os pilares básicos, que é o que eu falei para construir o chassi, que realmente são básicos, que é quando, onde, pelo menos um direcionamento, também não adianta falar Brasil e nem estado de São Paulo. Quantas pessoas vão fazer aquilo? Isso é o simples. E quanto que eu tenho para gastar aquilo? O quanto tem é uma das chaves que o nosso mundo é movido, infelizmente, ao financeiro, né? A parte financeira. Então, esse pilar, ele meio que movimenta os outros três. Porque se eu tenho pouca verba, eu não posso ter aquele espaço em São Paulo, talvez eu não possa ter aquela quantidade de pessoas, ou eu também não posso oferecer tudo aquilo que eles desejam para ela. Então, o financeiro é um dos principais fatores que desmembra no restante. Fora isso, o que a gente se preocupa realmente em passar? Com um grupo, obviamente, as 3 homologadas já entendem a cabeça do cliente. Mas falando das outras que já passei, na qual você chega em outras agências que às vezes não é o dia a dia dela, o corporativo da empresa, ele não sabe da campanha que está acontecendo, ele sabe que ele vai fazer um lançamento de um carro. Uhum. Mas ele não tem o dia a dia daquela campanha, ele não está respirando aquilo da empresa, diferente de uma in-house que você respira o marketing e o produto, né? Então você precisa munir a agência de informações. Então não é preparar só 2 linhas falando do lançamento do produto XPTO caixinha 30 por 20. A gente faz com que realmente do briefing, além dessas informações básicas, explique o conceito, aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo real, mas explicar mesmo. Porque existe a preguiça, não adianta também mandar um formulário Word lá, explica o objetivo. O objetivo é impactar clientes. Não, é tirar um pouquinho do tempo do departamento, do que a gente chama de cliente, né, do corporativo, para meia hora. Senta com os diretores ali, senta com o gerente, o seu gerente, faz um brainstorm interno. O brainstorm não serve só para agência, entendeu? Tem que desmistificar isso. Não é passar quanto, onde, né? Deixa que a agência me traz o projeto. Beleza, ela vai te trazer um projeto, mas esse projeto é assertivo para você? Por que esse projeto está acontecendo? Se você tem um projeto na mão da sua empresa, você tem que ter algum tipo de retorno, algum tipo de ROI nisso. Então, como que você espera que os demais façam esse trabalho se você não está passando o nível de informação necessário para que ele possa realmente te auxiliar? Então, literalmente a cocriação que eu falo, é da parte do cliente montar um briefing bem feito, que é o que a gente tenta fazer ao máximo na live, para que a agência tenha essa informação e entenda o processo, né? No nosso caso, a gente ainda vai mais a fundo realmente. Então, a gente tem os blocos, né? Vamos falar só de materiais? O que a gente acha interessante de ter material gráfico aqui? Vamos falar só de técnica? Então, a gente separa tudo em mini blocos, realmente detalhado, linha por linha, para que as agências consigam elaborar o projeto, criar o projeto. Perfeito. Quando você não passa essas informações, você está criando uma cadeia de pessoas que não têm essa informação. Exato. Então, na hora que o cliente não passou essa informação para a agência, na hora que vai contratar um fornecedor para fazer algo, também não vai ter essa informação e etc. Até citando um exemplo disso, né, eu recebo muitas agências buscando, por exemplo, plataformas OTT para os clientes para treinamento interno. E aí as agências vêm para mim e falam assim, eu preciso de uma plataforma para treinamento interno. Ah, legal, o cliente já tem? Já tem. Por que ele está mudando? Aí, não estava funcionando muito bem a plataforma. Ah, legal, entendi, não estava funcionando muito bem. Existe uma dor. Mas legal, não estava gerando engajamento com o público interno? Qual é a taxa de visualizações? Aonde o cliente quer chegar com esse engajamento, enfim. Ou, na verdade, estava tendo muita visualização e os erros que o material buscavam impedir que aconteciam continuam acontecendo? Porque a agência não sabia o motivo pelo qual ela estava fazendo aquele projeto, aquela troca. E aí chegava em mim e eu também não saberia. Se eu não tivesse ido atrás e pesquisado, poxa, eu teria solucionado um problema do cliente, mas na verdade eu não sei que problema eu estava solucionando. Então, exato, poderia ser que algum problema ficaria lá ainda sem ser solucionado. Isso é um clássico
Todo mundo começa pela solução, né, antes de entender o problema. Então, a gente olha no empreendedorismo, mas você quer abrir um negócio, você precisa primeiro qual a dor que você quer resolver. É a mesma coisa nas agências. Se você chega direto com um pedido de solução, você não dá abertura para a agência poder entender o seu problema e propor soluções, uma vez que ela é especialista. Exatamente. E é exatamente isso que vocês fazem quando você fala de cocriação. Exato. Está do lado da agência para conseguir provocar, ter maior contexto, extrair o máximo possível para ajudar a pensar ideias de solução antes de escopar e montar o briefing para repassar para as produtoras, para as agências. E até pegando um gancho disso mesmo, do exemplo que você deu, Vitor, o que tudo isso resultou? Tempo. Perfeito. Tempo é dinheiro. A gente estava falando de prazo. Tempo. A agência, o cliente passou uma informação incompleta ou ineficaz para uma resolução de um problema, porque não sabia qual era o problema. A agência parou minutos, te mandou um e-mail, você leu o e-mail, você devolveu para a agência vai ter o timing dela de ler o e-mail, vai mandar para o cliente. Tempo. Então, e tudo isso não é em um dia. Aposto que o seu retorno da agência depois que você fez as perguntas não deve ter vindo no mesmo dia. Então, realmente é essa falta de organização na pré da pré, porque o evento em si já é chamado de pré-produção, né? Mas na concepção, essa falta de planejamento em pensar como vai ser e como eu vou passar essa informação, ela gera tudo isso. Porque se chegassem para você já com qual é o problema, o que eu preciso, você teria retornado no mesmo dia e, enfim, e tudo poderia ter sido resolvido mais eficaz, não digo mais barato, mas você respondeu menos um problema. E aí a agência teria tempo para estar fazendo outras coisas, outros esforços, enfim, é uma cadeia, né? Para quem tá assistindo a gente, no meio dessa sua frase, entrou uma luz aqui, abriu a janela. A cortina abriu. Ainda estamos de dia, tá, gente? Não estamos de noite e vamos aproveitar um pouquinho desse sol. Muito bacana, acho que a gente entendeu aqui, talvez... Bom, primeiro ponto que você citou, além de toda essa organização, que é extremamente importante, e é um hack, né? A agência saber qual é a real dor do cliente para resolver o problema, porque às vezes o cliente mesmo está imaginando um evento que, na verdade, para resolver a dor dele é algo completamente diferente. Exatamente. E a agência pode dar essa luz. Mas, além de tudo isso, você citou assim, budget. Foi uma discussão no passado, já nesse podcast com a Tati Faria, e ela também trouxe que é imprescindível eu ter budget. Porque se eu passo uma concorrência para uma agência, para algumas agências, pode ser que uma venha com um projeto de 5 mil e outra de 100 mil para resolver o mesmo problema. E aí, como é que eu vou comparar? Qual que eu vou escolher? Será que a que fez o projeto de 100 mil, se eu tivesse falado que seria 5 mil, será que ela não passaria um projeto melhor do que a outra? Então, acho que isso é muito legal a gente ter. E essa sua frase, eu acho que além de ser um hack, desmistifica aquele pensamento do cliente. Não vou passar o budget, porque... ou eu não quero limitar a criação da pessoa dentro desse budget, etc. Ou eu não vou passar o budget porque acho que ele vai colocar o máximo que ele pode de grana dentro desse budget, etc. Assim, desmistifica totalmente essa visão. E se não tem budget, não tem um projeto criado perfeitamente porque você precisa e porque você pode pagar, né? Bacana. Muito... Puxando o gancho do budget mesmo que você falou, esse grande mito, tabu mesmo de falar eu não vou passar para a agência de limitar, não é que você limita, pelo contrário, você está dando a melhor informação que a agência pode ter para criar algo factível com aquilo que você pode pagar. Exatamente para não trazer um mundo perfeito e gerar até uma frustração no próprio cliente, de falar, nossa, animal esse projeto, mas não consigo pagar. Conseguir executar. Então, tudo que você for fazer dali para baixo, é dali para baixo. Já vira automaticamente na cabeça do ser humano um gráfico decadente. Porque você fala, puta, mas aquilo lá era muito legal. Mas você não pode pagar. Então, o budget é essencial. E esse outro tabu que eu escutei muito de amigos e clientes... eu não vou passar, porque e se for menos? Vou estar dando dinheiro para a agência? Cara, você não vai estar dando dinheiro. Você já está fazendo uma concorrência. Então fala que você tem 100 mil ali para fazer
Se alguém tá com esse mindset de "Putz, vou rentabilizar, provavelmente o projeto dele não vai ser o melhor. Cara, é isso. O outro, a agência que realmente quer trabalhar, quer criar, quer manter uma relação de parceria, ela vai te entregar o melhor que ela pode fazer em 100 mil. Ela não vai pensar em rentabilizar em um projeto. Ela vai pensar em rentabilizar ao longo do processo de parceria com o cliente. Então, esse possível hub ou agência que já está... Você vê que, né, na hora da entrega do briefing, da apresentação, você fala, porra, meu, como que um me traz aquilo com 100 e você me traz isso com 100? Cara, então tá na hora de rever essa agência, não o seu processo. Uhum. Perfeito. É isso. Te dá um insight para você realmente escolher as agências que Exato. vão ficar homologadas dentro do seu grupo, que você vai confiar, né? Exatamente. A gente vive um mundo de colaboração, né? Acho que cada vez os negócios são feitos menos por uma visão de vou espremer e vou jogar para o outro só, e mais vamos fazer junto, relacionamento de longo prazo. Você aumenta o retorno ao longo do ciclo de vida daquele cliente, né? Então, acho que é uma virada de mindset que a gente vê o mundo, né? Todo esse papo de ESG, de governança, ele vem puxando muito essa forma de pensar na relação de negócio. Então, isso gera confiança entre as partes, gera mais transparência e faz com que a performance de todo mundo aumente. Exatamente. Perfeito. Então, uma das hacks com certeza é passe o budget do projeto, Por favor. que isso vai influenciar não só no projeto do evento, mas na escolha dos seus parceiros a longo prazo, né? E ainda falando sobre esse processo de criação de concorrência, tem duas perguntas aí principais. Como você faz essa passagem de briefing para garantir que todas elas tenham acesso à mesma informação? O Dani estava falando aqui, um dos dados, era um dado assustador que acho que era 80%, vou fazer uma colinha aqui, 78% das concorrências elas são feitas em sessões individuais. Imagina, só o cliente com essa agência e eu vou passar esse briefing. Essa agência tira as dúvidas dela. No dia seguinte, eu vou ter uma sessão individual com uma outra agência. Legal, eu tenho um padrão para passar isso. Só que o que o dia já me influenciou? O que a outra pessoa, as perguntas da outra pessoa vão influenciar no entendimento, etc. E isso acaba que a gente vão ter dois projetos, um banana e um maçã, e eu vou estar comparando banana com maçã. Qual é o processo que você utiliza para evitar que isso aconteça, ou que você sugere que seja feito? Porque nem sempre, óbvio, não vamos ter tempo para fazer da maneira ideal todos os projetos, mas o que você vê como ideal nessa passagem do briefing? Primeiro está no ponto focal realmente dessa pessoa que a gente está falando, seja do meio corporativo ou seja da Live Idea, de quem vai transmitir o briefing. No caso do grupo, quem passa o briefing é a área de suprimentos. Quem envia, o briefing. Então, a gente tem esse cuidado exatamente de como vai chegar isso nas agências, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, como a gente tem uma relação com as agências, ou mesmo a agência tem com o próprio cliente final, enfim, é natural perguntarem, terem dúvidas, é natural. Esse lance da concorrência, que já participei bastante de todas as agências no mesmo ambiente, tem os prós e contras, né? O contra também é que às vezes a agência da parte criativa também não vai querer falar alguma coisa para dar um insight para as demais agências, porque nem sempre são perguntas só operacionais. Às vezes tem perguntas da cocriação, de querer sentir qual que é o feeling do cliente. Então, eu vejo que isso tem, no meu caso, né, dos nossos clientes, tem parado um pouco e tem sido feitas sessões realmente individuais. Mas a grande chave disso é qual é a pessoa em comum das 3 reuniões? É alguém da live? Pode ser, existem casos que somos nós, é o próprio cliente final. Das 3, a gente sempre vai ter uma pessoa em comum. Então, essa pessoa que tem que ser a responsável, realmente, de passar esse fluxo de informação, de se viram alguma pergunta da agência que realmente surja efeito no seu projeto, que não seja uma pergunta de criação mesmo, ou de alguma elaboração, ou, tô pensando num palco aqui, não é para entregar o projeto de uma agência para outra, fato. Isso
antiético e antiprofissional. Mas alguma pergunta que ele fala, e o seu gerador? Não falamos disso. Ele é um balizador ali, ele distribui e mantém todo mundo na mesma... Exato, então essa pessoa, ela atualmente faz isso, tá? Ela pega e dispara, cara, é a coisa mais simples do mundo. Você prepara um e-mail, bota com você mesmo em cópia, bota todo mundo em cópia oculta e manda a mesma informação para todo mundo. Acabou. Dura 45 segundos, tudo bem, depende de quem escreve e-mail, dura 3 minutos e você consegue ter essa equalização de informação para todos. No nosso caso, como a gente realmente faz toda a preparação desse briefing da planilha detalhada, a ideia, né, na execução mesmo, na prática, vamos assim dizer, é de diminuir essas possíveis dúvidas. Tá? Então, as dúvidas acabam sendo muito mais essa parte criativa, que realmente não independe de uma agência para outra. Não é que uma vai oferecer um evento no Tangará, coquetel, e a outra no Blue Tree lá do AMB empratado. Não é isso. Então, elas sempre vão estar na mesma linha por causa do nosso briefing. Como vira quase que um processo de licitação, não limitando a parte criativa, mas sim na parte de itens, ele vira um checklist. Ele sabe o que tem que ter naquele evento. E para compras, tanto para compras quanto para o cliente, ele bota linha a linha. Eles preparam, colocam coluninhas, uma do lado da outra, porque qual vai ser a diferença? A linha de brinde. As 3 vão ter brinde. O que vai diferenciar é o que cada uma vai oferecer. A parte técnica é praticamente o mesmo formato de palco que a gente já sugeriu. O que vai diferenciar um vai colocar um painel suspenso, o outro vai... Então, tudo isso é levado em consideração, mas a minha dica é: você precisa conhecer o seu cliente. Né? Esse acho que é o principal hack. Tanto da parte... Eventos é um produto. Você está vendendo um projeto, assim como uma pessoa vende um MacBook ou qualquer outra coisa. Então, você precisa entender o seu cliente primeiro para participar e ter esse bom êxito, vamos assim dizer, na concorrência. Você entendendo ele, você vai saber se o perfil daquele projeto é realmente criativo. Vale mesmo eu passar um pouco do budget aqui, sair um pouco fora da curva? Ou não, eu sei que esse cliente aqui, ele olha só a grana. Cara, foca na grana. Pega o melhor que você consegue fazer ali dentro. Não sei se eu posso ter saído um pouco da sua pergunta da organização. Acho que foi um exemplo muito legal de como a gente está flutuando nos dois mundos, né? De cliente e agência. Eu acho que foi bem legal. Mas, assim, nesse ponto, você trouxe algumas soluções para as agências estarem na mesma igualdade em termos operacionais, Sim. mas terem liberdade para a criação. Então, se a gente vai ter um projeto muito grande, talvez nada impeça da gente ter uma sessão com todas as agências e esses assuntos serem exclusivamente operacionais. E aí as sessões individuais, elas vêm para tirar dúvidas criativas, né? Aí essas dúvidas podem ser tiradas por e-mail, numa própria reunião e tudo mais. Mas foi muito legal entender que existem essas duas formas de você passar. É muito importante todo mundo estar em igualdade operacional, mas ter a liberdade criativa, né? E aí você já entrou nessa parte de você, como agência, entender o cliente para saber aonde você vai, até onde você vai criativamente. A gente sabe que, no final das contas, o budget é o mais importante. Fugir do budget pode, em 99% das concorrências, fazer com que você perca essa concorrência. Mas, assim, limitar a criatividade realmente vai depender muito de como você conhece o seu cliente. Exato. E se você está numa concorrência pela primeira vez com esse cliente, cara, fica dentro do budget, né? Eu acho que talvez seja a melhor solução durante a apresentação, até citar coisas que poderiam ser feitas, mas assim, faça o seu melhor dentro do budget, né? Exato. Bacana. E assim, na hora que a gente vai... O cliente, colocando no cliente, eu vou escolher a agência agora que vai produzir. Como a gente acabou de falar, o budget vai ser o principal ponto,
Mas quais outros fatores podem fazer, tipo, o cliente pender por outra agência? Digamos que todo mundo coloque um evento por R$100 mil. O que vai pesar nessa hora? Né? Todos os fatores. Cara, o que muito se fala hoje, no meu ver, que virou até um termo, né? É a experiência do convidado, né? Eu vejo que o que muitos prezam, até mesmo um hack de apresentação que a gente utiliza, é de já, até nas outras concorrências que a gente participa, é sempre focar na experiência do convidado. Então a apresentação, ela é baseada no flow do que o cara vai passar naquele evento. Muita gente já faz isso. Então, fala primeiro do credenciamento e tal, mas a gente realmente vai um pouquinho mais a fundo. Não vou falar também, porque é nosso segredo. Mas é realmente a experiência que o seu convidado vai ter. Porque eu, como cliente, o que eu quero com aquele evento, né? Qual que é o meu objetivo? Vamos falar que é um evento de networking. Então, eu preciso ter relacionamento, né? A agência, se as 3 estão me entregando um projeto em 100 mil, quais realmente estão focados no relacionamento do meu cliente? Porque eu não quero fazer um evento por fazer um evento. Eu não estou lá para torrar o budget do meu departamento. Depois eu vou ser cobrado por isso, né? Qual que foi o meu retorno? E é muito difícil das agências ajudarem o cliente a mensurar isso também. Então, é uma via de mão dupla. Então, é isso. Eu me baseio, assim, opinião pessoal, profissional, na experiência que você está entregando, não só para o produto, mas sim para o público final dessa pessoa, desse cliente. Tá, estamos falando de um lançamento de produto. Tá, e aí? É para a imprensa. Então, beleza. Você não está focando realmente no público final, porque o foco desse evento, desse projeto, é o produto. Então, qual é a melhor experiência que alguém está entregando para o review, ou enfim, ou a apresentação mesmo desse produto no evento. Existem os speakers, palestrantes que vão falar sobre o produto, mas como que as pessoas que estão lá vão ser realmente impactadas, né? Porque o evento, acho que mostrou, até puxando um gancho da pandemia, que é um fato interessante. Todo mundo se falava que eventos um dia ia acabar. Eu escuto isso faz tempo. O mundo digital vai engolir e tal. Hoje, a gente vê que, lógico, o digital é extremamente abrangente, não tem nem comparação ao número de impacto de pessoas que você pode ter. Mas com a pandemia deu essa acelerada, esse boom no mercado digital, no qual a gente viu que não é um contra o outro. E nunca será. É um entrelaçado com o outro. Um caminha junto, o on caminha junto com o off. E o evento acabou que se torna sempre a experiência final, a cereja do bolo. Então existe uma campanha, existe uma promoção, existe tudo. Sempre no final vai ter um evento. Que é como se fosse um fechamento, ou como se fosse a abertura de algo. Ou é a celebração, ou é o início de algo importante que vai acontecer. Então, no evento, o que todo cliente espera e almeja é que o convidado dele saia lá com os princípios básicos, né? Os princípios básicos. O cara entendeu a mensagem que eu quis passar? É o lançamento do produto. Ele entendeu mesmo que é o produto. Porque se o cara tá lá, provavelmente ele não seja colaborador. Ou ele vai ter que falar desse produto, ou ele é um médico que vai ter que oferecer esse produto para alguém. Então, como agência, você tem que começar a pensar nisso. Não tem que pensar só no... Será que eu tenho luz suficiente no palco? Cara, não é só isso, entendeu? Você tem que começar a pensar também com a cabeça do cliente, assim como o cliente precisa pensar como agência, para prazos, organização, a agência também precisa começar a pensar um pouco com a cabeça do cliente. Quem que esse cara tem que impactar no final? Então, falo bastante. O storytelling é importante. O storytelling é importante. Então, o lance do budget, eu acho que se resume, se as 3 estão, quem está me entregando a melhor experiência para o tema deste projeto. Perfeito. Acho que também, assim, uma coisa que meus clientes acabam elogiando muito de NetShowMe é a parte do relacionamento a longo prazo, né? A gente tem uma área de parcerias aqui e eu me relaciono com esses clientes / parceiros sempre, né? Desde o início do projeto, dou ideias. Se esse projeto não cabe NetShowMe, eu indico quem pode fazer esse projeto para eles. E essa construção do relacionamento foi muito importante para esses caras continuarem comprando produtos NetShowMe no decorrer
do decorrer dos projetos, do ano, enfim. E aí tem um ponto muito importante que eu acho que eu também traria como hack, qual foi a sua experiência com essa agência no decorrer desse processo de concorrência, né? Obviamente, a gente já comentou aqui, eu não vou fazer testes com essa agência do tipo, comecei a concorrência com um budget, no meio da concorrência eu vou diminuir 50 mil só para ver como as agências se comportam, né? Isso, claro, isso é um péssimo método como cliente de avaliar as agências, porque você está criando uma intriga, está criando ali um problema na relação, e as agências podem ver o cliente como, poxa, talvez não seja legal trabalhar com ele. Mas algumas ações das agências também podem explicitar isso. Pô, essas pessoas não estão me respondendo e-mail quando eu pergunto algo, não estão passando um status, não estão, enfim, a comunicação está ruim. Isso pode ser indícios de que talvez aquela agência não seja legal para eu trabalhar a longo prazo, não seja ideal para eu ter na minha empresa como homologada, para atender outros projetos e etc. Então, talvez prestar muito atenção no relacionamento com as agências durante todo esse processo de concorrência pode ser uma luz para o cliente realmente acabar escolhendo a agência com maior fit cultural com o dele. Nossa, bom, né? Fomos longe. Fomos longe. Baita aula também, né? Porque dois caras aqui que entendem bastante desse universo de agência, trazendo várias ideias e hacks aí pra gente. Pedro, o que você tem aí de... Tem alguma coisa algum hack final, alguma coisa que você não tenha falado que vale a pena aí pra quem tá ouvindo a gente? Cara, eu queria até pegar esse insight do relacionamento mesmo. O nosso meio é de comunicação. Somos comunicativos, né? E o relacionamento serve pra vida. Quem não tem um bom relacionamento com ninguém não tem uma vida feliz, cara. Seja no pessoal ou no profissional. Com certeza. E isso que você falou eu acho extremamente importante. E eu vejo uma movimentação no mercado de alguns clientes grandes, empresas realmente de poder de faturamento, e não só de faturamento, tá? Grande segmento de eventos mesmo, fazem muitos eventos. Eles têm separado e procurado agências de pequeno e médio porte. Por quê? Relacionamento. Mas atenção. Atenção. Porque se ele sabe que se ele entregar a campanha para aquela agência gigante, ele vai ter algo excepcional. Só que e naqueles eventinhos recorrentes que dão mega trabalho e às vezes não é tão interessante para aquela outra agência, acaba virando um número de mais um projeto para aquela agência. Só que para pequena e a média, aquilo não é um número, cara. Aquilo é o trabalho que ela vai ter que fazer para crescer, para aumentar e reinvestir dentro da empresa. Então, o nível de atenção que se dá é absurdo. E é isso que os clientes também precisam entender, que tanto cliente quanto agência, na verdade, dos dois mundos, que a base do relacionamento pessoal mesmo tem que desmistificar essa coisa do somente o polite ali, do você é o cliente, eu sou a agência. Existe às vezes uma barreira, um lance, porque até a própria pessoa às vezes impõe isso, né? Questões de egos, hierarquias, enfim. Então nós, principalmente a live em si, e eu falo como pessoal mesmo, eu tento quebrar essa barreira no momento que eu já conheço a pessoa. É olhar, cara. Ela gosta de cachorro? Fala de cachorro. É criar essa relação pessoal. E o que acontece no meu dia a dia? Tem clientes que eu conheço que às vezes me ligam para tirar dúvidas realmente da parte de produção, operacional, tal, de um projeto que eu não estou executando. E eu não tenho problema nenhum com isso. Diversas vezes passei contatos pelo cliente chegar em mim e falar, eu preciso fazer isso. Eu preciso ter esse copo. Só que eu não consigo chegar no preço que você me passou. Cara, beleza. É parceria. Parceria é para isso. Eu não quero ganhar em cima desse copo. Eu quero ter uma vida longa ao seu lado. Então toma, o fornecedor do copo. Beleza, entendeu? Fala com esse cara aqui que esse cara resolve. E isso muita gente tem medo de fazer, e é um medo factível até, do tipo, porra, mas eu vou dar o contato pro meu cliente, ele não vai me chamar para a próxima. Se você tiver um bom relacionamento com o cliente, ele vai te chamar para a próxima. Porque ele tá fazendo aquilo, não é para te passar a perna. Ele tá fazendo aquilo porque é uma necessidade que ele tem naquele momento. Mas como cliente, eles
não querem também abraçar o mundo, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho. Então, as agências nunca vão morrer, é isso que eu quero dizer, se você passar ou se você ajudar ao próximo. É criar essa relação pessoal e profissional. Se não for o pessoal, pelo menos o profissional, que seja uma coisa agradável ali de fluir no dia a dia, né? E, Pedro, acho que foi muito legal você falar isso. É assim, tem muitos clientes que, enfim, prática de mercado, né? A gente acaba passando o telefone do fornecedor, ou o cara conheceu o fornecedor no meio do evento, no próximo ele já tenta ir direto, etc. Cara, se o seu intermediário, se a sua agência te passou o contato do fornecedor, ela tem muita confiança em você. Exato. Né? Eu acho que o cliente que está desse lado recebeu o contato do fornecedor, ao invés de olhar e falar assim, nossa, vou poder economizar fazendo tudo com o fornecedor, é falar, nossa, essa agência tem confiança em mim o suficiente para passar o contato do fornecedor deles. Exato. Poxa, é esse cara que eu quero ter do meu lado, porque ele pode me ajudar a economizar em outros projetos, pode me ajudar com ideias, mesmo que eu contrate o fornecedor, eu contrato esse cara para criatividade. Então, assim, valorizar realmente o contato com os parcerias. Essas parcerias. Dani, desmistificamos, passamos hacks aqui. Baita conversa, né? Se a gente entrega valor, um dia a gente captura o valor, né? Então é importante estar sempre entregando, sempre doando, sempre fazendo, porque isso volta. É o plantar para colher, né? Plantar para colher. Isso aí, ficamos aqui hoje com mais um Over the Cast, incrível, aqui com a presença do Pedro Biondi, sócio da agência Live Idea, Vitor Novaes, eu sou o Daniel Arcoverde. Então, gente, obrigado pela audiência, por ouvir aqui o podcast até aqui. Siga a gente nas redes sociais, a gente está lá no Instagram, NetShowMe, no TikTok, em todas as plataformas. Siga a gente também no Spotify, que tem todas as outras gravações que a gente fez no podcast. Também tem o flow.netshow.me, onde a gente produz, a gente coloca todo o material em vídeo do podcast, PDFs e outros. Então, acessa lá que é bem bacana. E você quer deixar algum contato, alguma referência da Live Idea? Cara, se puder seguir a gente no Instagram aí e criar essa relação de parceria, seja você cliente, seja agência também, porque a gente está sempre nos dois mundos, é @liveidea.ag. E agradeço muito mesmo a oportunidade de vocês aqui de estar podendo expressar um pouco desse nosso mundo, dos dois lados, porque é isso, eu acho que é repassar conhecimento. Eu não sei tudo, eu aprendo todos os dias, mas eu tenho pessoas que eu converso todos os dias que também me repassam conhecimento, então eu acho que essa pulverização e essa, talvez, reeducação que vocês estão propondo para o mercado é inexplicável. Parabéns pelo trabalho. Poxa, show de bola. Muito obrigado de verdade, de coração aqui pela participação. E ficamos aqui com mais um Over the Cast. Valeu, pessoal. Valeu.